Louise Gomes é a nossa convidada, confeiteira, empreendedora de Assis, que participa do Receita na Câmara. Seja bem-vinda, Muito obrigada. Ai, meu Deus, tem um nome diferente a sua receita. Sim, Cinnamon Rolls ou rolinhos de canela. Rolinhos de canela. É a receita que você vai ensinar pra nós? Isso. Olha que delícia. Ei, produção, roda a vinheta. Louise, esse rolinho de canela, a gente vai precisar do quê para o pessoal em casa já se preparando? É uma receita difícil ou não? Não, uma receita super prática. Você pode fazer na mão ou na batedeira, que nem eu vou fazer, porque é um jeito de agilizar também o processo. Faz menos bagunça, mas se quiser fazer bagunça, mão na massa. Ela também é conhecida, ela remete a... Fatias húngaras. Isso. Isso. É super simples também. Você pode trocar o recheio de canela por manteiga, açúcar e coco ralado. Você mistura e passa. É bem tranquilo também de fazer. Mas hoje é canela. É canela. Canela e açúcar mascavo. Bora então? Bora. Bom, a gente vai colocar aqui no bol da batedeira 500 gramas de farinha. Aqui eu tô usando o fermento biológico seco, tá? O fermento para pão. São 10 gramas. Mas se você quiser usar o fresco, que é aquele quadradinho que fica na geladeira, você pode usar 30 gramas. Depois, vamos colocar 100 gramas de açúcar. Vocês estão vendo que é super tranquilo, eu tô colocando tudo no bol da batedeira. 2 ovos inteiros. Aqui eu tô usando 80 gramas de manteiga. Manteiga em temperatura ambiente e sem sal. É importante estar em temperatura ambiente para facilitar na hora que ela for misturar, tanto na batedeira quanto na mão. A gente coloca aqui. E agora a gente vai colocar para bater. O leite, a receita ela tá pedindo 250 gramas de leite integral em temperatura ambiente ou morno se o dia tiver mais frio. É importante do leite ser integral porque o leite integral ele tem mais gordura, então ele vai deixar a sua massa mais saborosa, mais macia. Agora então a gente vai bater aqui na batedeira. Hoje em dia todas as batedeiras têm esse gancho, tá? Então a gente consegue fazer massa de pão, massa de bolo. Sempre numa velocidade baixa, 1 ou 2, para não estragar o equipamento e também não voar farinha para tudo quanto é canto. Vamos começar a bater. Aqui, a minha ideia inicial é primeiro misturar os ingredientes para começar a ter uma consistência e aí aos poucos a gente vai colocar o leite. Por quê? Não necessariamente vai todo o leite da receita, vai depender da umidade da sua farinha. Às vezes a farinha vem lá da fábrica um pouquinho mais úmida, então vai usar um pouquinho menos de líquido da receita. Aqui, todos os ingredientes já estão começando a se misturar. A gente vai colocar o leite aos poucos. Coloca um pouco, espere os ingredientes se juntar. Ó, eu deixei na velocidade 1, vou aumentar um pouquinho, coloco mais leite. Ainda tem farinha aqui na parede, então a massa vai girando e vai absorvendo, ó, vou colocar um pouquinho mais. Mais um pouquinho. O risco da gente colocar todo o leite é que a massa vai ficar muito pegajosa, não vai dar o ponto e vai ter que colocar um pouco mais de farinha. Vai estragar seu pão? Não vai, tá? Fica tranquila, mas a massa não vai ficar do mesmo jeito que ficaria se a gente tivesse colocado a quantidade certa de leite. Agora a gente vai deixar ela bater uns 5, 10 minutinhos. Se você faz na mão, a sova demora um pouco mais, porque a gente tem que sovar a massa até que a gente consiga desenvolver o glúten da farinha. O que é o glúten? O glúten é uma substância que ela é desenvolvida quando em contato da farinha com leite, com água, que vai justamente dar a fofura da massa, a elasticidade quando a gente abre. Então o pão tem que ter paciência. Vamos deixar batendo aqui. A massa vai batendo e ela vai começando
a querer se juntar mais. Então, ela tá terminando de puxar toda essa massa que ficou grudada aqui no bol da batedeira. De fisioterapeuta a confeiteira. Como é que foi essa virada de chave, Loi? E essa virada de chave foi depois que minha mãe acabou falecendo de câncer de mama. Eu trabalhava em hospital na época em São Paulo. Ela ficou um mês internada e eu, quando voltei, só atendia pacientes que tinham tido câncer, na maioria era câncer de mama. E foi um momento que eu pensei, nossa, eu acho que se eu continuar trabalhando no hospital eu não vou aguentar. Foi um momento difícil. E como eu sempre gostei de fazer bolo, fazer pão, cozinhar, porque minhas irmãs, na verdade, sempre cozinharam muito bem, minha mãe também, minha avó, era uma coisa que eu gostava de fazer desde pequena. E aí eu resolvi que eu ia largar a fisioterapia, como eu já tinha feito vários cursos por hobby, mas que de alguma maneira também acabaram me fazendo vender pão de mel no hospital que eu trabalhava. E eu resolvi tratar do lado doce da vida para adoçar a vida dos outros, né? E foi um momento que hoje eu vejo que foi muito bacana, porque eu posso estar mais perto da minha família, dos meus filhos, né? E é uma coisa que eu também faço com muito prazer. Sou muito mais feliz hoje, com certeza. Hoje é rosquinha, mas a sua especialidade nas suas redes sociais... É bolo gelado. Então, bolo gelado, aí do bolo gelado veio o bolo festivo, porque o cliente queria cantar parabéns. Depois vieram os brigadeiros, brownie. O que mais que veio depois disso? Bala de brigadeiro também. Mas o bolo gelado eu falo que ele é meu queridinho, né? Dele, meu queridinho e dos meus clientes também, porque todo mundo fala, é o bolo da Lou, é o bolo da Louise. Sem dúvida nenhuma foi uma grande virada, assim, na minha vida, sabe? Na minha vida profissional, quando, tipo, bolo gelado, o bolo gelado da Louise. Que o ponto da massa, qual é? É quando ela descolou completamente da lateral do bolo e fica aqui, ó, toda presa no gancho. A gente já começa a ver que a textura dela muda. Aqui na batedeira dá uns 5, 10 minutos. Ó, o ponto da massa é um ponto que você pega, ó. Ela quase não gruda, tá vendo? Ela não suja a sua mão. Se a gente coloca muito líquido, ela fica bem pegajosa. Mas ela também não pode ficar completamente seca. Se ela ficar seca, ela fica uma massa dura. Então, o que a gente pode fazer aqui? Agora a gente vai tirar essa massa aqui do gancho. Eu gosto de só dar uma raspadinha aqui pra só aproveitar. É uma massa que fica bem bonita. A gente pode deixar ela crescer, a gente cobre. Pode cobrir com um pano, igual a avó fazia. Cobre com pano, coloca dentro do forno, um lugar quentinho da sua cozinha e vai deixar crescer. Ela vai crescer até dobrar de tamanho. Vai mais ou menos 1 hora, 1h30, depende também da temperatura do dia. A gente usou o fermento seco, ele ajuda também a acelerar esse processo de fermentação. Como a televisão tem que ser tudo muito rápido, eu trouxe já uma massa crescida. Essa massa aqui, eu fiz ontem e deixei na geladeira. Posso deixar de um dia pro outro? Pode, deixando na geladeira não tem problema. Por quê? Ela pode crescer na geladeira? Na verdade, o que acontece? A geladeira impede que a massa cresça. Por quê? Se a massa fermenta demais, ela começa... Porque o que faz a massa crescer? Ela começa a liberar gás. Se ela fica de tempo demais fermentando, ela libera muito gás e, dependendo, ela pode deixar a massa com um gostinho azedinho. Não vai estragar seu pão, ninguém vai passar mal, mas tem gente que tem um paladar mais sensível, sentiria. Então, por exemplo, eu fiz ontem, acho que era umas 5 horas da tarde. Daí eu coloquei no pirex, tampei com plástico filme e coloquei na geladeira. Ela ficou lá dormindo. Tirei hoje cedo, ela voltou à temperatura ambiente e terminou de crescer para agora a gente poder usar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa mesma espátula aqui. Esse aqui eu vou ensinar vocês para cortar, para ela ficar bem bonitinha depois. Então, vamos lá. A gente vai abrir essa massa. O que a gente vai fazer? Deixei ela crescer. Eu vou polvilhar um pouco de farinha. Essa massa aqui, então, é uma receita. Uma receita dá pra gente fazer 2
rolos grandes que a gente vai porcionar e vai rechear. Então eu vou dividir essa massa aqui em 2 pra gente poder abrir um de cada vez. Então vamos lá, vamos ver mais ou menos, dividir ao meio. Essa aqui a gente reserva pra usar depois, vou pôr aqui. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Então eu polvilhei a bancada, vamos deixar formar aqui um retângulo e com um rolo de macarrão a gente vai abrir. Eu gosto de, sempre que eu faço um pão enrolado, seja um pão salgado, um pão doce, eu gosto de deixar massa fina, porque eu acho que fica mais gostoso. Então vai assim do seu gosto. A gente vai abrir um retângulo. Normalmente, esse tamanho de retângulo que eu abro, a gente consegue cortar uns 9 rolinhos daquele, que você pode rechear do jeito que você quiser. Hoje é de canela, pode fazer fatia húngara, pode rechear com gotas de chocolate. Eu acho que até talvez goiabada deve dar certo também, para quem gosta. A gente vai ajeitando, sempre vai deixando um retângulo, porque aí a hora que você for enrolar e fechar vai ficar mais fácil. Essa espessura já tá boa. Se você passar sua mão e perceber que aqui tá, vamos supor, aqui tá com mais massa, passa mais uma vez o rolo. O rolo, ele vai sempre mudando de direção para poder abrir a massa. Então vamos lá. A gente vai rechear agora essa massa. Como que a gente vai fazer? Pro cinnamon roll, então um rolinho de canela, o recheio é de açúcar mascavo e canela. Então eu vou pegar 12 gramas de canela, vou misturar com 150 gramas de açúcar mascavo. Tem que ser o mascavo. Tem que ser o mascavo, porque ele é mais grossinho que o açúcar refinado. E aí o que acontece? O açúcar mascavo, ele vai dar um sabor diferente também para sua massa e uma cor diferente a hora que você for abrir. Você pode colocar o branco? Pode, porque, por exemplo, na fatia húngara vai o branco, tá? Também fica à vontade, é o paladar, o pão é seu, você pode inventar. A manteiga, ó, a gente vai usar aqui. São 75 gramas de manteiga. Mesma coisa, ó, ela tá molinha, mas ela tá mole porque ela ficou em temperatura ambiente, manteiga sem sal. A gente vai espalhar essa manteiga aqui na massa, para depois a gente colocar essa mistura de açúcar e canela. Então, como que a gente vai fazer, ó? Eu vou pôr pedacinhos assim. E vou espalhando para depois espalhar tudo. Aqui é o, vamos dizer assim, o início de do recheio do fatia húngara, por exemplo. Se você quiser, você pode fazer o fatia húngara dessa maneira. Você vai pegar, vai espalhar a manteiga e depois vai polvilhar o açúcar e o coco ralado. Ou, se você quiser, pode misturar a manteiga com o açúcar e o coco ralado. No caso dos rolinhos de canela, eu prefiro fazer separado, porque eu acho que quando mistura a manteiga, o açúcar mascavo e a canela, fica ruim de passar. Começa a massa fica andando e aí não fica bom. A hora que você vai enrolar, tá tudo melecado. Então a gente espalha. Essa manteiga aqui, ela vai ajudar a dar maciez e sabor na massa. E além de tudo, também vai fazer com que essa mistura que a gente fez fique bem grudadinha na massa. Nossa, é muita manteiga, mas fica tranquilo que vai dar certo. E a gente vai, ó, espalha com a mão. O açúcar mascavo, ele é mais empedradinho assim, sabe? Que o refinado, não tem problema. Ó, a gente vai polvilhando. Eu gosto bastante de canela, então, por exemplo, eu coloquei 12 gramas de canela. Se você não gosta, pode colocar menos, tá? A quantidade desse açúcar aqui, ele não vai ficar enjoativo, ele não vai ficar um pão melado, tá? Por quê? Porque a massa, ela também não é uma massa de pão doce, ela não é doce, ela é uma massa que é levemente doce. A hora que a gente
abriu essa massa, eu esqueci de comentar, mas a gente deixa tipo uns 2 dedinhos aqui livre, sem a manteiga. Por quê? A hora que a gente for enrolar, a gente vai molhar só um pouquinho essa beiradinha aqui pra poder grudar e finalizar nosso rolinho. Eu vou pegar só um pouquinho aqui, ó, de água. Tem um pincelzinho. Pode fazer com pincelzinho, se quiser pode fazer com a mão também. Aqui minha mão vai ficar muito melecada. Então agora a gente vai enrolar. Então, ó, põe aqui, dá uma leve apertadinha. E a gente vai enrolando, ó, pressionando de levinho. A ideia da gente enrolar pressionando de leve é que depois quando a gente corte, ele fique todo fechadinho. E quando ele asse, ele não abra. Mas também se abrir não tem problema, é questão de estética. Agora chegou nessa parte, a gente puxa aqui, puxa, ó, faz uma dobrinha, ó, tipo uma orelhinha aqui, ó. Puxa aqui, ó, faz outra orelhinha. É uma massa bem tranquila de fazer. Ó, agora a gente só faz assim pra ajeitar, pra ficar todo o comprimento mais ou menos da mesma espessura. Bom, como que a gente pode fazer agora pra cortar? Eu gosto de tirar essa pontinha aqui, que muitas vezes fica sem recheio e ninguém quer, né? Coitado, ninguém liga pra ele. Agora a gente pega aqui, então, ó, esse aqui é um fio de linha. Eu vou só tirar essa pontinha, ó. Então assim, eu passei aqui embaixo, eu cruzo e ó, puxei. Ele fica bem bonitinho. Ó, tá vendo? Ó, você consegue já ver mais. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pra ele ficar mais bonitinho e a hora que a gente colocar na forma, ele ficar bem assentadinho. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar uma faca. Eu gosto de cortar uns 3 dedos de espessura. Então a gente vai marcar 3 e vai marcando. Deu 10. Como que a gente vai fazer? A mesma coisa, ó. Eu gosto sempre eu peguei esse fio, é um fio grande, mas eu dobrei assim pra ficar mais fácil ele não arrebentar. Então, passa aqui embaixo, bem rente à pedra, faz assim e puxa. Olha como ele fica bonitinho. Ó, o outro lado também ficou e a gente vai ajeitar numa forma depois. Mesma coisa aqui, ó. Passa embaixo bem rente e puxa. A ideia é sempre eles ficarem todas as camadinhas, o mais próximo possível. E assim a gente vai indo até o fim. Tem gente que corta com a faca, mas o problema de cortar com a faca é que a hora que você passa a faca, um lado vai ficar achatado. Na verdade, os 2 lados vão ficar achatados, né? E assim não, ó, os 2 lados ficam bem bonitinhos. Bom, pra assar, esse daqui é um tapete de silicone. Por que eu gosto dele? Gente, isso aqui é vida. Isso aqui, a hora que esse açúcar derrete, vai formar um caramelo. Isso aqui pra lavar é ótimo. Ele solta fácil, você lava tranquilo. Ah, eu não tenho. O que você pode fazer? Você pode untar a forma com óleo e enfarinhar. Ou pode colocar também papel manteiga. Mas isso aqui, gente, de verdade, você pode usar pra assar biscoito, assar pão. Só não pode passar a faca, porque aí ele vai cortar. Então agora a gente vai colocar os rolinhos pra gente assar. Então o que a gente vai fazer, ó? Vamos colocar aqui. Sempre é legal a gente deixar, tá vendo essa junçãozinha que a gente tem da massa? Vamos tentar deixar ela pra dentro, porque caso ela abra, ela vai juntar no coleguinha do lado e não vai abrir. Não vai ficar tipo um caracol aberto estranho assim. Então, ó, vai fazendo assim. Aqui dá até pra gente colocar mais, se quiser. Vamos ver, ó.
na outra assadeira eu tinha colocado, tinha dado 9 na outra. Vocês verem que acho que essa aqui eu devo ter... Peguei um pouquinho mais de massa, ó. Essa aqui não vai ficar sozinha. Vamos achar um espacinho aqui pra ela, ó. Ficar sozinha. Agora, o que a gente vai fazer? Essa massa aqui, a gente vai levar pra crescer. Mesma coisa, cobre com um pano, deixa crescer uma hora e meia. Eu não quero assar hoje. O que eu posso fazer? Passa um plástico filme e coloca na geladeira. Aí amanhã você tira, deixa chegar em temperatura ambiente, ela vai acordar, vamos dizer assim, o fermento e ela vai crescer. Você vai pegar essa sua forma e vai levar no forno. Temperatura 170, 180 graus, vai ficar uns 15 minutinhos. Cada forno vai depender, se o seu forno é a gás, vai demorar um pouquinho mais, se o seu forno for elétrico. Mas qual que é o segredo? Ela começou a dourar, ela aumentou de tamanho, você vai bater na lateralzinha dela e ela vai ficar um barulhinho, tipo um solzinho de oco. O que quer dizer? Que todo o gás que estava aqui já saiu, ela assou, vai ficar aquele cheiro de pão delicioso no ar. Bom, beleza, assou, ficou lindo. Tirou e a gente vai fazer uma caldinha de açúcar que a gente vai passar nesse pãozinho depois de pronto. Essa calda eu gosto porque ela vai dar um brilho pra massa, ela não vai deixar o seu pão mais doce, mas eu acho que faz todo o diferencial. Ela fica com uma crostinha meio crocante fora e um brilho que fica bem bonito. Ela é bem simples, a gente vai colocar o quê? 1/4 de xícara de açúcar, ou o peso pode ser 50 gramas de açúcar, então a gente vai pôr aqui, ó, 1/4, e vou pegar aqui também a mesma medida de água. A gente vai fazer o seguinte, ó, mexe. Mexeu, a gente vai levar pra ferver. Vai ferver coisa de 5 minutinhos, tá bom? Depois que seu pão estiver pronto, você vai pegar um pincel e vai pincelar essa calda no pão quentinho. Ó, a calda ferveu, já não tem açúcar no fundo, eu vou desligar. É uma caldinha bem simples mesmo, pra gente dar um brilho na massa. E a ideia é, o pão saiu quentinho do forno, a gente já pincela essa calda. O pão quente, ele absorve melhor essa calda. Então ele vai deixar o miolinho dele ainda mais úmido e ainda mais saboroso. E depois que ela seca, ela vai deixar a massa com brilho. Agora a gente vai fazer a cobertura, que é uma cobertura de cream cheese, tá? Então aqui a gente tem 100 gramas de cream cheese, 100 gramas de açúcar de confeiteiro e o leite, tem um pouquinho de leite até que sobrou da massa para dar o ponto. Então o que a gente vai fazer? Vou colocar todo esse açúcar aqui, ó, junto com o cream cheese, colocar uma parte, vou misturar e coloco a outra. Essa cobertura, gente, é muito questão de paladar da pessoa. Eu não gosto muito, mas é porque eu não gosto de agridoce, né? Essa coisa de requeijão cremoso com açúcar, eu não curto. Mas se você quiser, você pode ou substituir por leite condensado, fica uma delícia, já que esse pão ele não fica muito doce, ou simplesmente nem coloca. Fica muito gostoso. Ó, a gente vai misturar aqui. A maioria dos meus clientes gostam dessa cobertura. E aqui, ó. A ideia também é, tirou o pãozinho do forno, coloca a cobertura, porque aí a cobertura vai escorrer. Fica bem bonito. Até dar uma desmanchadinha nas bolinhas do açúcar de confeiteiro. Ó, tá vendo? Ele fica cremoso. Se você já for aplicar no cinnamon quentinho, nem precisa colocar o leite, tá? Porque aí com o próprio calor ele vai escorrer. Aqui a gente vai colocar nesse daqui, que já tá um pouquinho mais frio, eu vou colocar um pouquinho de leite, mas é no olho mesmo, só pra ele ficar com uma textura mais fácil de escorrer, vamos dizer assim, pra gente aplicar e ele ficar bonito. E aí a gente vai aplicar.
vai espalhando. Uma outra opção, por exemplo, se você quiser, dá pra misturar, dá pra colocar chocolate branco com o cream cheese no lugar do açúcar, mas aí já dá um outro sabor, porque o chocolate branco, querendo ou não, já tem um gostinho mais de baunilha, né? Mas é uma questão de paladar. Na dúvida, prova dos dois jeitos, com e sem, com e sem calda. E essa é a sua receita? Essa é a minha receita. E depois dessa deliciosa aula, chegou o meu momento, né, Loi? Aproveite. Depois que você trabalhou tudo, agora sou eu que vou degustar. Mas vamos degustar juntas, só que eu vou no raiz mesmo. Vai no raiz. Canela, sem o outro recheio que você fez. Certo. Olha, é fofinha a sua fofinha. massa. Come também, Loi. Vamos comer juntas. Vamos, vou pegar também a sua raiz, tá? Vou abrir. O pessoal vê por dentro. Eu amo canela. Eu acho canela uma delícia também. Olha essa massa. Essa massa tá muito fofinha. Vamos comer. Vai. Olha que delícia, Douglas. Nossa, esse negra fica com água na boca, ele adora também. Tá aprovado? Aprovadíssimo, bate palma Brasil! Nessa mesa não temos só o rolinho de canela. Não. Tem as suas especialidades, né? Que é o Sim, bolo gelado. Delicadeza, Loi. Esse é de leite ninho trufado. Aí você faz vários sabores. Sim, leite ninho trufado. Aí aqui tem o de leite ninho e o casadinho, que é o dois amores, né? Massa de chocolate com brigadeiro branco e ao leite. Sabe o que me lembra muito o bolo gelado? O que eu mais como, o que eu mais comi na minha vida é o de coco, né? Toalha felpuda, É. que é aquele tradicional. A massa bem úmida, assim. Aqui nós temos... Palha italiana. Essa daqui é de leite ninho com óleo e esse daqui é a tradicional. Mostra pro Douglas. Ó, essa aqui é a tradicional. E essa daqui é de leite ninho com óleo. E tem bastante coisa nas suas redes sociais, né? Tem bastante sim. A gente tem movimentado bastante, com produtos novos, fotos novas, sempre. Os pedidos... Pelo WhatsApp ou por lá mesmo. É que por lá a gente demora um pouquinho mais pra responder, né? Então, assim, eu sempre peço pra mandar pelo WhatsApp mesmo. Amo que faz. Amo. Tô muito feliz. A gente fica feliz, empreendedora de Assis. Você me disse nos bastidores que ama a cidade. Sim, gosto muito de Assis. Assis me recebeu muito bem, minha família. Eu acho que é um povo muito caloroso, sabe? Realmente, eu sou assisense de coração. E o Receita na Câmara, mais uma vez, tem a honra de entrevistar e conhecer a história de mais um empreendedor da nossa cidade. Obrigada. Obrigada, adorei te conhecer. Bem, Ó, vou levar que eu vou tomar com um cafezinho. isso aproveita. Beijão!